Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos em mais uma leitura diária nesta quinta-feira com a lição 10, a cura de um surdo e gago. Nós estaremos aprendendo sobre mais um milagre do Senhor Jesus Cristo e que traz para nós profundas reflexões acerca tanto de milagres, daquilo que contraria a lógica humana, daquilo que é inexplicável, mas também que nós possamos estar aprendendo sobre abrir a nossa boca com sabedoria, sobre proferirmos palavras que são de ânimo, que são palavras que edificam, são palavras que realmente fazem as pessoas desejar uma mudança de vida, são edificadas pelas nossas palavras. E a leitura diária se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 3, o versículo 26, que diz assim: E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Irmãos, aqui nós temos o contexto do livro de Ezequiel. Gostaria de falar um pouquinho e depois tirar uma lição a partir deste texto sagrado. Nós vamos ver aqui que nesse texto, nos versículos que antecedem este versículo lido, nós temos aqui um título para esse texto. Na minha Bíblia está o Atalaia de Israel, e nós vamos ver aqui que Deus, ele tinha colocado Ezequiel, escolhido Ezequiel como profeta, e não só como profeta, mas como atalaia daquele povo, do seu povo, do povo de Israel. E percebe-se pelo contexto que o povo estava distante de Deus, que o povo estava rebelde, que o povo tinha voltado-se contra Deus. E Ezequiel estava ali com a função, com o objetivo de transmitir a mensagem da parte do Senhor. É um texto muito interessante, um texto muito profundo, muito forte. Aqui nós entendemos o sentido da palavra atalaia. Naquela época tinha, né, era como se fosse um vigia que ficava em cima do muro, observando se estava chegando algum inimigo, se havia algum perigo rondando a cidade, para que ele pudesse avisar o povo. E Ezequiel aqui, ele tem uma função de atalaia espiritual. Deus entregaria para ele uma mensagem para alertar o povo, para edificar o povo. E nós vamos ver que aqui neste contexto, Deus está falando para Ezequiel que é ele, né, que vai entregar a mensagem, que ele vai falar com Ezequiel. E é interessante porque nós vamos observando nos outros versículos que estão antes, algumas coisas me chamaram a atenção quando Deus vai dizendo para ele que daria uma mensagem para ele entregar para o ímpio. E se ele não entregasse, o ímpio morresse em seu pecado, o sangue daquele ímpio Deus requereria das mãos de Ezequiel. Mas se ele entregasse e o ímpio não quisesse ouvir, não quisesse obedecer, então Ezequiel estava livre da alma daquela pessoa. Isso traz para nós lições. Nós precisamos estar atentos em fazer a vontade do Senhor. Você quero falar aqui especialmente para os irmãos que são aí professores de escola dominical, que são pregadores do evangelho, que são pessoas que o Senhor tem usado para falar com a igreja, que você não venha recuar, mas que você também tenha convicção que você esteja falando da parte de Deus. Porque no versículo que nós lemos, o Senhor está falando com Ezequiel a respeito de fazer Ezequiel ficar mudo e calar o profeta enquanto Deus não quisesse falar, para que ele entendesse que realmente ele precisava falar somente o que o Senhor mandava. Então é necessário haver essa preocupação. Nós não podemos recuar daquilo que o Senhor quer que nós falemos para a sua igreja, mas nós também não podemos falar aquilo
que não é da vontade do Senhor. Porque muitas pessoas às vezes têm falado, têm entregado, têm realmente levado uma mensagem que não tem vindo da parte de Deus. Então, que nós possamos ter essa preocupação. Sempre que, às vezes, eu vou ensinar, eu gosto muito de fazer uma oração para Deus. E nessa oração eu gosto de pedir para Deus, às vezes uma vez ou outra a gente acaba esquecendo de fazer um pedido desse, porque às vezes a gente, né, ali se desdobra pedindo outras coisas. Mas eu gosto muito de fazer esse pedido para Deus quando eu vou ensinar, de que os meus lábios sejam usados por Ele e que eu não esteja ali para simplesmente jogar indireta em alguém ou falar daquilo que eu gostaria de falar. Eu não quero estar ali também na condição de falar aquilo que eu não vivo. Eu sempre peço, eu sempre gosto, né, de estar pedindo isso para Deus, para que Ele tenha misericórdia da minha vida, para que aquilo que sai dos meus lábios seja realmente a mensagem do Senhor, a mensagem vinda direto do coração de Deus, que Ele coloque as palavras nos meus lábios. Nós precisamos ter essa preocupação para que a nossa boca venha edificar a igreja que está nos ouvindo. E aqui, concentrando no versículo que nós lemos, nós percebemos que Deus tem o poder de curar, de dar voz, de fazer ouvir, de fazer falar, mas Deus também tem o poder de calar, de fazer a pessoa não conversar, não ouvir, de realmente, como ele disse aqui para o profeta, fazer com que a sua língua pegue ao seu paladar. Então vamos entender a soberania de Deus e acreditar que Deus é soberano, é poderoso e Ele pode todas as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu me recordo muito da canção que diz que Deus Ele pode matar, Ele pode fazer viver, Ele pode todas as coisas. Nós precisamos apenas humilhar debaixo das suas mãos potentes, para que nós venhamos alcançar a nossa vitória. Deus abençoe os irmãos, abençoe os nossos pastores, os nossos comentaristas, os meus colegas de leitura diária e cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe a vida de vocês.